Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Uma boa tarde a você e a todos os telespectadores ligados no programa. Voltamos a falar aqui do Rio de Janeiro. Ontem tivemos Fla-Flu no Maracanã. E um Fla-Flu de tempos diferentes, né? No primeiro tempo, o Flamengo pressionou bastante. Você acompanha os lances dessa partida. O Flamengo teve maior volume de jogo. O Flamengo do técnico Felipe Luiz é um Flamengo diferente do técnico Tite. Começou a amassar o Fluminense no começo do jogo, teve várias oportunidades, inclusive havia informação de que o Michael começaria jogando, mas ele preferiu o Matheus Gonçalves. Então, um jogador muito habilidoso, jogador que trabalha com a perna esquerda, trabalha pelo lado direito de campo com a perna esquerda, muito habilidoso, fez algumas jogadas individuais, mas não conseguiu êxito, não teve êxito. O Flamengo pressionou bastante, jogando com Matheus Gonçalves, Gabigol e Bruno Henrique no comando do ataque. O Gerson ficou no banco de reservas, aliás, o Gerson nem foi relacionado. Jogadores que atuaram nessa data FIFA nem foram relacionados pelo técnico Felipe Luiz, já prevendo o jogo de domingo contra o Corinthians, né? Jogo da volta da Copa do Brasil. No primeiro tempo, quando se imaginou que o Flamengo poderia abrir a vantagem, abrir o placar, eis que foi surpreendido num pênalti, numa jogada na área com o Marquinhos, ele que entrou no lugar do Arias. Arias se representou no hotel, ontem na concentração se representou no hotel, foi para o jogo, mas ficou no banco de reservas. Então, nesse primeiro tempo, numa jogada do Marquinhos, que entrou no lugar do Arias, ele levou um bico na ponta da chuteira do zagueiro Léo Pereira, o VAR foi acionado e marcou penalidade máxima a favor do Fluminense. Cobrada pelo Ganso e muito bem defendida pelo goleiro Rossi, que defendeu, se esticou todo, defendeu com o braço direito no canto direito e vibrou bastante o goleiro do Flamengo. E aí, o primeiro tempo terminou 0-0. Então, quando todos pensavam, imaginavam que o Fluminense entraria de guarda baixa, entraria desanimado, tal era o volume de jogo do Flamengo, o pênalti perdido, eis que o Ganso realmente fez um brilhante segundo tempo e o Fluminense conseguiu a vitória. 1-0, primeiro gol do Lima, numa jogada pela direita, a bola foi tocada para dentro da área, ele bateu enganando o goleiro Rossi. 1-0 Fluminense. E o segundo gol na entrada do Arias, o Arias que entrou no segundo tempo na equipe tricolor, numa grande jogada do Ganso, um toque de primeira, você acompanha os lances dessa partida do gol também pela direita, tocando com o Martinelli vai no fundo do campo e toca para trás de primeira, o Arias tocando, né? Aquela jogadinha de sempre toque de primeira, a lá Fernando Diniz. O Fluminense chegou ao seu segundo gol através do Arias, comemorando bastante. 2-0 para o Fluminense. Fluminense, nesse momento, fica fora, afastado aí do perigo da zona de rebaixamento. Vamos aguardar o fechamento dessa rodada 30 e o Flamengo, que tinha 51 pontos, esperava se aproximar mais de Palmeiras e Botafogo, fica aí estacionado aí nos 51 pontos. Então, no Fla-Flu de ontem, deu Fluminense 2-0 com gols de Lima e também do Arias. O Fluminense respira no Campeonato Brasileiro e a torcida tricolor saiu feliz da vida. Tivemos muita confusão antes da partida, do lado de fora do Maracanã, torcida de Fluminense e de Flamengo se estranhando, mas enfim, dentro de campo ficou tudo bem, tudo moralizado, 2-0 para o Fluminense. Hoje tem Botafogo e Criciúma também no Maracanã, já que tivemos shows aí no estádio Newton Santos, na Arena Newton Santos, e por esse motivo o Botafogo entrou em acordo com o Flamengo, entrou em acordo com o Fluminense para mandar esse jogo com o Criciúma no Maracanã. O técnico Arthur Jorge terá todos os jogadores à sua disposição, a exceção aí do Bastos, que será poupado, ele que veio do Marrocos. Afinal de contas, o Bastos está jogando na seleção angolana, grande capitão, grande líder da seleção angolana, chegou do Marrocos e vai descansar. Então, a expectativa é que ele não entre para essa partida, seja substituído por Adrielson. No mais, jogadores estão em perfeitas condições físicas, o jogo é hoje, e o técnico Arthur Jorge, à exceção do Bastos, não terá problemas para escalar a sua equipe. O Botafogo deve ir a campo hoje para enfrentar o Tigre Catarinense com John no gol, Vitinho na lateral direita, Adrielson, Barbosa e Alex Telles ou Cuiabano. A expectativa também do Alex Telles ficar como opção para o segundo tempo. O meio-campo com Gregory e Marlon Freitas e o ataque, o quarteto fantástico. Savarino, Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. Esse é o Botafogo prontinho para encarar o Criciúma e defender a liderança do Campeonato Brasileiro. O Botafogo que tem 60 pontos ganhos, hein? Maracanã lotado, hein? Toda a carga de ingressos foi vendida, mais de 55 mil ingressos, quase 60 mil espectadores hoje para Botafogo e Criciúma. A exemplo do que vai acontecer na quarta-feira pela
pela Conmebol Libertadores, no jogo de ida, pelas semifinais da Libertadores. Newton Santos também estará lotado, todos os ingressos foram vendidos para o plano sócio-torcedor do Botafogo. Legal, hein? Muito legal isso. E o Vasco agora lambe as suas feridas, né, meu caro Belaí? O Vasco agora tem esse jogo amanhã contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o jogo da volta. No jogo de ida perdeu por 2-1 e precisa vencer por pelo menos um gol de diferença para chegar a tentar levar a disputa por pênaltis. O Galo vem com algumas dúvidas, já que o Rubens está machucado, o Arana também machucado, não atuou pela seleção brasileira, Matias Zaratio, da Argentina, também está lesionado. Enfim, o Atlético Mineiro pode vir com 3 desfalques para enfrentar o Vasco da Gama em São Januário. Carga também lotada, São Januário estará lotado. Acredito que o técnico Rafael Paiva, que está a 7 jogos sem vencer, hein? Nesse momento é a pior fase do técnico Rafael Paiva no comando do Vasco da Gama. Está a 7 jogos sem vencer e talvez ele não escale nem Coutinho, nem o Payet juntos. Talvez o Payet fique como opção para ser titular. O Coutinho, desde que chegou no Vasco da Gama, ainda não conseguiu uma vitória, hein, pelo time Cruz Maltino. Está complicada a situação realmente do Felipe Coutinho. Então hoje o treinamento está pronto para o jogo de amanhã contra a equipe do Atlético Mineiro. Algumas mudanças devem acontecer na equipe Cruz Maltina, a zaga deve ter a volta do Léo ou o Maicon, já que o João Victor, juntamente com o Maicon, não agradou muito ao técnico Rafael Paiva. Enfim, vamos aguardar. O Puma Rodrigues disputa a posição titular na lateral direita com Paulo Henrique. Enfim, algumas dúvidas do técnico Rafael Paiva. O ataque ainda não pode contar com alguns jogadores, o Paulinho e o Jair estão na fase de transição. Enfim, o técnico Rafael Paiva, no apronto de hoje, vai relacionar os jogadores para o compromisso de amanhã. Amanhã, 6h30 da noite, em São Januário, tem Vasco e Atlético Mineiro, jogo da volta pela Copa do Brasil. O empate é do Galo, vitória simples do Galo da Galo, vitória simples do Vasco, decisão por pênalti, vitória por mais de 2 gols de diferença. O Vasco está classificado. E, meu caro Belém Júnior, para complementar, né, um abraço aí também, parabenizando o governo do Amapá por ter patrocinado 28 atletas do atletismo paralímpico. O efeito Ana Brito, né? O Ana Brito, que é amapaense, fez uma brilhante campanha trazendo medalha de ouro lá das Olimpíadas, na Paralimpíada, e agora o governo do Amapá, com passagem, estadia, uma competição que começou no dia 15, vai agora terminar no dia 20, no domingo, onde o Amapá está participando do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico. Então, esse evento conta aí com o apoio do governo do Amapá, são categorias sub-17 e sub-20, e os atletas estão em São Paulo representando muito bem o estado do Amapá, atletismo paralímpico, tá certo? O Campeonato Brasileiro. Então é isso, meu caro Belaí. Essas são as principais informações desta sexta-feira. Segunda-feira eu volto falando de Campeonato Brasileiro, falando de Copa do Brasil. Domingo tem Flamengo e Corinthians no Maracanã. Aí o técnico Felipe Luiz vai escalar De La Cruz, Arrascaeta, vai escalar a força máxima Gonzalo Plata, vai escalar a força máxima para enfrentar a equipe do Corinthians visando a sua classificação. Jogo de ida no Maracanã, deu Flamengo 1-0 e o Corinthians recebe o Flamengo na sua arena e o bicho vai pegar. Segunda-feira eu volto com muito mais aqui no programa. Forte abraço para você, bom final de semana a todos os telespectadores ligados no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço, Belaí, até segunda, bom final de semana, valeu! Belaí Júnior.